Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vou deixar o vídeo para vocês hoje aqui com uma narração, uma análise, tá? Toda a minha operação de hoje, dia 8 de agosto. Então assim que eu abri o gráfico, o mercado ele vinha ali numa região de suporte rompida, rompeu novamente e ele fez essa movimentação aí, uma movimentação muito boa. Eu acreditei bastante nessa entrada. Então assim que ele chegou próximo, eu já dei uma taxa. Eu, no caso ali, eu nem tinha ajustado ainda o valor da entrada, né? Minha entrada inicial é na faixa de R$4 hoje, né? E assim que ele busca ali a região desejada, né, acima da zona ali, eu faço novamente mais algumas taxas, né? Então eu entrei com R$6 nessa primeira entrada. A meta hoje, dentro desse projeto que eu estou fazendo de buscar R$10.000 de capital até dezembro, a meta hoje seria R$10, porque eu estou com um valor acumulado aí de 310, se não me engano. Então nossa primeira entrada foi assim que eu abri o gráfico, 1-0. E logo na sequência o mercado ele deu novamente uma condição. Eu não tinha marcado ainda ali as demais regiões, né, de suporte e resistência. Mas na hora que teve esse nascimento com gap, eu vi que ele estava buscando aquele último fundo ali rompido. Então ele deu a oportunidade de eu entrar ali. Quando eu tomei a decisão de clicar, aí eu esperei uma última esticada, porém o preço já derreteu. Seria aí teria batido a meta aí rapidinho, né, com duas velas. Mas enfim, então nisso, deixei o preço correr, comecei a fazer as marcações como de costume. E vocês vão estar acompanhando aí esse vídeo. Eu resolvi liberar ele completo porque logo na sequência eu peguei uma entrada ali, estava respeitando até o último segundo. E eu já estava assim, como eu vi ele faltava 2-3 segundos, ela estava bem distante da zona. Em mim assim eu já falei, poxa, beleza, meta batida rapidinho, né? E no último segundo, ó, vocês vão ver essa entrada aí, ó, ela rompe novamente um fundo. Ela nasce com o movimento ali esticando, né? Não tinha mostrado retração ainda, agora que ela mostrou, mas eu já tinha dado uma taxa. Soltei mais uma na mesma região e nisso eu aguardei ela cumprir o movimento dela aí, beleza? Então vocês vão ver que no último segundo ela voltou, ela ficou verde novamente. Ela já tinha mostrado essa força aí, essa intenção compradora, porém ela retraiu bastante na sequência. E aí no último segundo ela volta lá e me dá um loss no qual, pela forma que estava a vela ali, né, a distância que ela estava da taxa, eu de fato não acreditaria que ela voltaria. E na hora que ela me dá o loss, eu lembro que na hora que eu estava operando eu até falei assim, fala sério, né? E por mais que não foi um abalo total, mas vocês vão ver que nas próximas entradas surgiram alguns bons movimentos, ó, você viu aí a vela voltando no último segundo. Surgiram alguns bons movimentos nas próximas entradas e eu não consegui entrar. Então a princípio, né, é algo que acontece muito, ó, me deu o loss, já me veio na cabeça de já pegar esse de alta, entendeu? Então você tem que tomar muito cuidado para quando você tiver uma situação adversa ali, você não reagir e acabar pegando entradas fora da sua confluência, entendeu? Então eu fui, deixei andar um pouquinho, mas eu me senti um pouco travado. Então foram aparecendo algumas boas movimentações e eu não fui pegando. E eu fui percebendo isso. Só que assim, eu acredito que isso faz parte também da minha evolução, porque se fosse tempos atrás, na hora que ele me desse esse loss ali, eu já sairia querendo me vingar, né? Ah, então vou entrar de alta, vou entrar de baixo. E você acaba esquecendo a análise, perde o foco, entendeu? E não é o interessante, ó. Você vê que no finalzinho ela volta, ó, já teria dado um loss ali se eu pegasse bem em cima da linha, né? Então por isso que é importante você não reagir a uma situação adversa. Tomou delay, aconteceu alguma coisa, não reage. Analisa o que aconteceu e continua ali a sua sequência. Então eu continuei no gráfico, como a forma que ela estava movimentando ali, principalmente o Euro JPY, né? Eu tive um feeling assim que bastava eu ficar atento que a meta viria rápido, né? Porque estava tendo ali um ciclo bom de movimentações. Só que eu estava, como eu falei, eu estava um pouco travado devido àquele loss no finalzinho. Aí vocês vão ver mais à frente aí que eu não fui pegando as entradas e até que eu percebi isso. E aí eu fui e peguei uma entradinha com R$2 pra, tipo assim, me liberar, sabe? Liberar aquela tensão que eu tava sentindo no momento.
E até que chegou mais à frente lá e eu já consegui pegar uma entrada melhor, que foi fiz uma sequência ali de 2 gains, né, seguidos, e aí fechei com 4-2 e consegui bater a meta aí mais uma vez aí dentro do nosso projeto. Então fiz ali a minha marcação, né, que eu sempre costumo utilizar, que é a marcação em M15, né, no operacional do Pessano, suporte em resistência. E aí eu vou estar operando ali dentro dos gatilhos, né, de pullback, e eu também acabo no olho ali, localizando zonas de retração, né, consolidação, que já é operacional também do Gabriel Romão, beleza? Uma coisa que eu faço, pessoal, é sempre ficar observando, tá, como que as velas estão movimentando. Às vezes não está na minha entrada, não está no meu ponto de entrada, mas a forma como ela movimenta, ó, essa retração, por exemplo, isso me mostra uma intenção compradora ali forte, né? O vendedor ele agrediu e teve uma defesa compradora. Então, apenas um exemplo, né? Sempre observar o que as velas estão fazendo. E não somente ali a sua entrada, rompeu o meu suporte, então agora eu vou me concentrar aqui para pegar a entrada. Não, observa como o preço está se comportando, entendeu? Aí no caso eu tentaria pegar essa entrada de alta aí, mas o preço não deu condições, ela já vai para o lado contrário, né? Até aguardei um pouquinho ali para ver se ela movimentava bem lá embaixo, mas na sequência lá, ela já volta estourando. E aí eu avalio se eu entro, porque eu lembro aquela leitura anterior, era uma zona ali de comprador resistindo, né, pelo pavio anterior. Então eu acabei não entrando, não assumi esse risco, mas ou seja, a vela anterior me mostrou uma força compradora e agora novamente, ó, nessa vela ela não fez o movimento certo, né, inicial lá de já buscar direto, mas pela movimentação, pela leitura que eu já tinha feito ali da movimentação na vela anterior, seria válido eu pegar essa entrada ali embaixo, ali na hora que ela deu aquela esticada. Só que como ela desceu com muita força, eu preferi não aceitar esse risco. Aí a gente tem uma zoninha aí de falso rompimento, ó. O preço fez um falso rompimento, tem um pavio comprador muito forte embaixo, né? Só que o preço já tinha mostrado uma intenção de querer romper, que se você observar ali na linha amarela, ela já está segurando ali 5 toques, né? Já segurou 5 toques. E aí acaba que, ou seja, pela leitura, a minha leitura, ou seja, o preço ele pode a qualquer momento ele romper, mas há uma presença compradora muito forte. Então, mais uma vez eu não pego a entrada ali embaixo, naquela zoninha que se fez ali atrás, esse fundo, né? Então, nisso aí já se foram 2 oportunidades. Então, a minha forma de operar, né, eu uso muito assim a questão do operacional, os gatilhos do operacional. Mas à medida que eu vou praticando, né, eu vou observando muitas coisas no gráfico, então a movimentação. Então, às vezes tem entrada que eu pego que dentro do operacional ela não está no gatilho, né, o operacional base, mas a vela se movimenta bem numa região ali de fundo, de suporte, entendeu? Então eu tenho essa visão um pouco macro também e olhando sempre a favor do objetivo do preço, né? Você vê que as minhas entradas elas são sempre a favor do objetivo, né? Rompeu um topo, então ele tende a buscar um topo mais alto, né? Como aconteceu agora ali, ó. Aquela vela vermelha, né? Ela tentou fazer o engolfo, fez um topozinho e já surgiu a vela verde seguinte fez o rompimento. Então vamos aguardar aí a próxima entrada. E aí nisso, ó, se você perceber, né, eu acabei perdendo um ciclo bom ali de retrações, né? Porque de fato
Aquele lote no finalzinho lá, ele não me abalou, né, assim, total. Mas ele gerou em mim o que? Uma trava, porque gerou uma expectativa ali, a meta batida no finalzinho ele rompeu. Então nisso aí, quando eu olhei ali pro placar, eu falei, poxa, agora eu tenho que tomar cuidado, né, pra não pegar uma entrada errada. E aí fiquei muito criterioso e deixei passar ali o que? 2 ou 3 entradas ali que não fizeram talvez a movimentação perfeita, mas pela análise micro, né, você observar ali, ó, o vendedor bem em cima, né, resistindo em cima, o comprador resistindo embaixo. E aí eu fui, peguei essa entrada, ó, justamente naquele rompimento que eu falei com vocês agora há pouco, né? Fez um engolfo ali atrás, tentou engolfar, a vela seguinte verde já fez o rompimento, e aí o preço nasce, estica ali embaixo. Só consegui entrar com uma taxa, né? Ela não chegou a buscar bem a zona mais embaixo, mas buscou exatamente ali o ponto de pivô. E aí eu só consegui fazer uma taxinha. E aí no caso aqui, se você perceber, o meu valor das entradas, eu não estou seguindo, acabei não seguindo ali o padrão, né? Como eu tomei o primeiro loss, eu praticamente voltei para o 0 a 0. Então eu deveria ter entrado com R$ 4 nessa entrada aí, que já me daria uma vantagem para a meta. Aí teve essa próxima vela, que ela já nasceu com um gap de baixa. Eu demorei a mudar a tela, então já não vi a movimentação e acabei acreditando aí numa possível reversão. Mas esse gap de baixa aí já é um fator negativo, não é uma entrada boa que eu deveria ter entrado. Acabei entrando, e aí como a entrada anterior eu entrei só com R$ 2, eu acabei defendendo umas taxas ali, mas não foi uma entrada boa o ponto de reversão, né? O preço já tinha mostrado uma intenção de reverter, né? Esse meu win anterior, onde o preço esticou ali e eu consegui fazer a defesa, né? E tive o win na vela anterior, e depois já nasce com esse baita gap de baixo aí. Então foi uma entrada aí bem fraquinha, ainda mais que eu peguei lá em cima, né? Se eu esperasse ela buscar mais embaixo ali, poderia até ser mais interessante. Teria pagado todas as taxas, né? Todas as taxas não, teria pagado pelo... na verdade pagou só as de baixo, né? Pagou as de baixo ali, mas acabou saindo negativo. E aí você vê que o mercado ele já muda, né? Olha como é que já está o padrão das velas, né? Ali atrás ele fez aquelas zonas de retração, foi aonde eu tive as oportunidades, né, de pegar a entrada. Mas não foi perfeitinha o gatilho, não foi a entrada perfeitinha, mas está dentro, né, tá dentro da minha forma de operar. Então eu me baseio justamente nisso, no operacional limpo, né? O operacional limpo, mas vai ter dias que o operacional limpo ele não vai estar acontecendo ali. Mas aí eu também opero muito a questão ali das zonas, né? Zonas de retração, posicionamento, aonde o comprador está posicionado, aonde o vendedor está posicionado ali no micro movimento, nas velas atuais. Então, nessa zona ali atrás, ó, você vê que pavios embaixo, ou seja, uma intenção compradora de não deixar acontecer ali uma desvalorização do preço. Pavios em cima, o preço que também o mercado uma intenção de não deixar o preço valorizar. Então, eu opero muito essa questão do micro movimento também, beleza? E à medida que o gráfico, né, ele começa a aparecer velas grandes, eu já começo a perder o interesse, tá, nas operações. Então, o meu estilo de gráfico ideal é basicamente aquele ciclo que aconteceu ali, né, desde a minha primeira entrada, onde eu tive essa oportunidade de surfar ali no ciclo, acabei não entrando, né? E aí dá pra ver claramente como o gráfico mudou, né? Já deu umas velas grandes, mas agora ele fazendo um falso rompimento, ó, e eu observando como que a vela está movimentando. Sempre observar a movimentação da vela anterior, aonde teve a retração, como foi essa retração. Aí eu fiquei esperando ela buscar a linha amarela lá em cima, mas ela não teve força para chegar lá. Seria o primeiro toque, né? Naquela zona ali atrás, muito boa para resistência, que segurou bastante. Só que a vela não teve força para buscar, então eu não entrei. Nesse momento eu ainda estava positivo, né? Então, como o meu gerenciamento ele busca metas pequenas, né? Então hoje eu busco 3% ao dia somente.
Então comecei ali com 104, tô com 105, tô positivo. Então assim, eu não tenho... hoje eu tenho essa consciência, né, que mais vale você ficar positivo do que você sair negativo do gráfico, né? Então eu tô ali com R$1 de lucro. Então não tem por que se desesperar, tá tudo sob controle, né? É esperar mesmo ali uma oportunidade melhorzinha. Aí agora já é um cenário dentro do operacional das 3 linhas, ó. Falso rompimento. Na verdade o rompimento comum, né? Tem uma zona de alta ali atrás. Por isso ele faz uma movimentação volátil, né? Porém, ele vai buscar aquele fundo ali atrás, ó. Ele busca o fundo. Quando ele buscou o fundo, eu até pensei em soltar mais uma taxa, porque a minha entrada inicial é R$4, então uma taxinha só de R$2 ali, ela vai contra a minha matemática, né? Porque eu vou precisar dar mais entradas para bater a meta. Só que aí, como eu ainda estava um pouco travado, dado aquele primeiro lote lá atrás, então aí eu estava justamente assim liberando ali, né, uma tensão. Então dei uma taxinha só. Aí ameacei dar uma mais embaixo ali no fundo, mas pô, tranquilo, sempre com essa visão. Mas vale ficar positivo. Então agora ali eu tô com R$3 mais ou menos de lucro. Mas pô, ainda que não tivesse outras oportunidades, mais vale ficar positivo, entendeu? Porque vai ter dia que você vai lucrar bastante, vai bater a meta. Tem dia que você vai fazer um pouco menos da meta, tem dia que você faz gordura. Então quanto a isso, essa tranquilidade ela é muito importante, né? E foi algo que mudou muito assim meu comportamento perante o gráfico. A partir do momento que eu defini metas menores, metas alcançáveis, então hoje 3%, por exemplo, na minha concepção, 3% ao dia, 2% ao dia é uma meta que você consegue bater todo dia, porque eu tenho uma margem, eu dou entrada ali de 1%, 1,5%. Então o meu stop hoje, para eu tomar um stop hoje, eu teria que tomar 6 lotes, entendeu? 6, 5 lotes seguidos aí praticamente. Então, aí eu vou analisando o mercado. Se não está respeitando a minha análise, não tem por que eu insistir, né? Essa daí eu tentei esperar ela subir mais um pouquinho, mas o movimento ela foi parado. Foi parando, ela não esticou lá em cima lá, que seria na linha branca. E eu sempre tento pegar as entradas que buscam mais no início. Porque dentro da minha observação, quando a vela ela nasce, ela já estica na região ali com 5 segundos, 10 segundos, né? Ela faz um movimento de agressão e tende a ser repelido esse movimento, né? E é essa tranquilidade de você, quando eu coloquei ele que eu vou buscar somente 3% ao dia, então me dá uma margem muito boa para trabalhar e para bater meta todo dia. Então hoje eu entro no gráfico para bater meta todo dia, para todo dia buscar ali os 3%. E mas você não estopa, Ed? Para eu estopar eu tenho que tomar 6 lotes dentro da matemática que eu utilizo, que aí seria os 10%, porque a minha entrada ela é 1 a 1,5%. Então se eu entrar com uma fixa 1%, eu precisaria tomar 10 lotes para bater um stop, entendeu? 10 lotes seguidos, ou então se eu for fazendo soro ali, tentando fazer soro, que é o que eu utilizo, também seria, né, 10 lotes ali, né? Então assim, eu tenho uma margem boa para operar, para buscar um valor pouco. Então eu demorei muito a aceitar esse estilo de gestão, porque eu sempre olhei assim, poxa, mas só 3%? O que é 3%? Ah, eu tô com R$300, eu vou buscar só 9%. E aí eu continuo operando, buscando metas altas, mas aí não conseguia sustentar o capital. E graças a Deus aí, desde que eu comecei esse projeto aí de 3% ao dia, eu bati meta aí praticamente todos os dias. Galera, então ó, agora vai sair a nossa oportunidade aí, deixa eu ver se é nessa. Exatamente, a vela nasce, mexe um pouquinho, ela já dá uma esticada. Eu já assumo ali a primeira taxa, né? Mas o certo seria aí, ó, esperar ela buscar o topo, que é exatamente a abertura dessa vela vermelha, que ela estica novamente e já vê presença de vendedor, o vendedor retraindo ela. Então eu aproveito ali e assumo o risco de uma segunda taxa, porque fez um movimento aí que eu sou bastante familiar, e aí agora eu aguardei ela cumprir o movimento dela. Qual outro gatilho aí? É o rompimento dos fundos recentes. Ó. Então ali atrás, ó, todo aquele falso rompimento que teve ali para alta, ó, teve 2 falsos rompimentos seguidos, né? E então era o comprador fazendo a defesa. Então ela rompeu
os dois fundos ali. Rompeu também a minha linha amarela, que é o primeiro toque, né? E aí ela tanto vai respeitar o primeiro toque ali na linha amarela, que é o operacional do Pessano, né? E também a 50%, a linha lá de cima. Então, eu não opero somente as linhas. Ah, tá rompendo a linha, vou pegar o primeiro toque. Não, eu vou conciliar linha, a marcação, com a movimentação, com a distância que ela nasce, né? E também o que? Com as regiões de topo e fundo. Então, eu sempre vou, pela movimentação, vou conciliar com uma análise. Aonde ela pode buscar? Ela vai buscar a abertura da vela, igual aconteceu ali. Ó. Você vê que ela sobe, busca lá as zoninhas de pavio, né? Perto também da projeção ali, ó, da LTB. Então isso aí faz a entrada ter assim uma segurança, né? Ah, poderia dar loss ali? Sim, o mercado é soberano. Você viu a minha segunda entrada, né? No último segundo a vela ela reverteu e me deu loss. Mas o importante é a análise, é você ter esse domínio, né, da análise e ser assertivo no longo prazo, entendeu? Então um loss ele não vai te definir. Ah, hoje eu tomei loss, hoje eu não tô legal. Tá, mas como é que você fica na semana? Como que você fica no mês? Então você não pode deixar o adverso, né, atrapalhar o seu processo. Sempre olhar para longo prazo, buscando aí metas alcançáveis aí para 6 meses, um ano. E é dessa forma que a gente vai avançando aí no dia a dia. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Forte abraço aí, até a próxima.